Olá, meus amigos, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. Hoje é dia 3 de junho de 2025 e eu agradeço por você estar comigo aqui. Hoje eu vou fazer uma análise dos vídeos da declaração, dos comunicados do ex-bispo da Igreja Universal, Sérgio Braga, 37 anos trabalhando para a Igreja Universal. E ele foi removido, foi tirado. Eu fiz um conteúdo e a gente vai trazer para vocês os vídeos que o Sérgio Braga fez logo depois que ele foi removido. Eu vou colocar dois vídeos pelo menos aqui. Dois vídeos pelo menos, vamos analisar. Eu gostaria que você assistisse comigo e tirasse as suas próprias conclusões. É muito importante que as pessoas compreendam o que acontece na mente de uma pessoa que esteve 37 anos trabalhando na Universal. O Sérgio Braga, ele é um bispo das antigas. Ele muito provavelmente conhece os meus tios bispos. Talvez você que está me assistindo pela primeira vez não faça a ideia da importância do trabalho que a gente faz aqui no YouTube. O meu canal hoje é um dos principais canais que traz os bastidores da Universal com documentos, áudios, vídeos, provas para que as pessoas vejam que a Universal, além de ser uma seita, por que eu digo que é uma seita? Pelos seus rituais, pelas cerimônias judaizantes, por todo o procedimento de sacrifício financeiro, aonde no final o bispo Edir Macedo ele se tornou um bilionário, um banqueiro, e a maioria dos membros continua com uma vida pobre, miserável, doente e escrava de uma ideologia que tornou as pessoas fanáticas, tornou as pessoas idólatras da imagem da instituição Universal. A coisa é muito séria, muito grave, e a história da Universal envolve poder, política, envolve muita coisa durante muitos anos. Foram 47 anos mentindo, enganando, e é muito difícil uma pessoa que está dentro da Universal enxergar, até que ela possa compreender e ela mesma possa pesquisar, não é fácil. Por isso que o nosso trabalho está aqui, para mostrar para as pessoas o que acontece de tão prejudicial na vida dessas pessoas que estão dentro dessa instituição, pessoas sinceras. E hoje é uma análise muito importante, porque eu recebi muita informação, eu quero compartilhar com você, eu quero deixar claro que a minha iniciativa de analisar o conteúdo do Sérgio é simplesmente para levar as pessoas o conhecimento, entendeu? É para levar as pessoas o conhecimento. Então isso é muito importante para que você que esteja aqui, você possa nos ajudar compreendendo esse conteúdo, tá bom? E também quero convidar você a se inscrever no canal. Para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira, sou jornalista independente, ex-pastor da Universal. Fiquei como pastor 5 anos, mas eu pedi meu desligamento porque eu não concordei com a forma de trabalho da instituição. Na Igreja Universal, os pastores têm meta de arrecadação, tem que obedecer ordens. Se ele não obedecer a ordem do Edir Macedo, exatamente como aconteceu com o Sérgio Braga, não interessa quantos anos ele trabalhou para eles, eles mandam embora, não querem nem saber, e vai ser usado como exemplo negativo. Então, tem que obedecer às ordens do Bispo Macedo. E por isso que a gente precisa continuar levando esse trabalho para as pessoas. Também quero convidar você que ainda não é membro do canal, se torne membro do canal. Se torne membro, na descrição do vídeo você pode nos apoiar, tem um QR Code aqui, só você apontar o seu telefone celular e aqui você pode estar nos ajudando de maneira voluntária o nosso trabalho, tá certo? Olha, quero agradecer quem está comigo aqui ao vivo, muito obrigado aos amigos queridos que estão me acompanhando aqui agora, ao vivo, os membros, tem muita gente e essa análise de hoje vai me fazer explicar para você, a gente vai tentar tirar as nossas conclusões. Por que o Sérgio foi muito criticado? Eu ouvi hoje eu ouvi foi hoje ou ontem que eu estava ouvindo a declaração dele, uma declaração muito contraditória, muito esquisita. E a gente vai analisar juntos aqui, e eu prometo
mostrar para vocês a verdade por trás dessa, ou pelo menos tentar explicar para as pessoas essa declaração. Gostaria que você, que é ex-bispo, ex-pastor, comentasse também o que você acha da declaração do Sérgio. O Sérgio, que conhece meu tio, meus dois tios que são bispos da Universal. Conhece? Eu sei que ele conhece e é lamentável. Eu, na minha opinião, achei lamentável a declaração dele. É esquisito o que ele falou, mas vamos lá. Abraço aí para a abençoada. Francisco da Silva, tudo bom? Áureo Silva, pastor Wilson, que está com a gente. Tudo bem? Deus te abençoe, um abraço. Boa noite, Davi. Conheço esse ex-bispo aí. Ele já passou aqui em Alcântara, São Gonçalo, há muitos anos atrás. Nem era catedral ainda, sim. Agora eu acho que ele voltou para Alcântara, né? Acho que ele voltou lá para Alcântara. Está até assistindo o culto da Universal lá. Bem, uma coisa que é evidente, que deu para perceber, que o Sérgio, ele, não sei se por motivo de força ou contratual, ou se talvez por alienação mesmo, porque o Sérgio Braga, ele é o tipo de bispo que aprendeu os modos judaizantes da Igreja Universal. Todos os rituais judaizantes, cerimônia da arca, todos os rituais que o Macedo ensinou a fazer, justamente para negar o sacrifício de Jesus, fazendo justamente contra o evangelho, né? Porque quando um bispo bota talit, kippá na cabeça, achando que é judeu, achando que é levita, achando que tem altar, né? Que eu já falei para você que altar no novo pacto não existe. Não existe altar em igreja cristã. Igreja que segue a Cristo, não existe altar. Esse conceito de altar não existe mais. O altar, o último altar foi no Calvário, onde Jesus ofereceu a vida dele por nós. Acabou, não tem mais altar, isso não existe mais. Mas eles precisam mostrar questões de altar, esses rituais ridículos que eles criaram para prender as pessoas. Enfim, eles misturam tudo ali, misturam. É sempre baseado no Antigo Testamento. Então, antes de colocar, eu também tenho um e-mail aqui lá de dentro, o pessoal lá de dentro da própria Igreja Universal, lá, aqueles que inclusive me mandam as denúncias, os áudios, reagiram fortemente ao depoimento do Sérgio. Reagiram muito forte, críticas muito pesadas em relação ao Sérgio. Não é por menos, né? Porque a declaração dele foi uma declaração que, na minha visão, foi sem pé, sem cabeça. Vale lembrar a vocês que o Sérgio Braga, segundo denúncias que eu recebi, vocês puderam ver nos outros vídeos, ele foi expulso. Existe um plano, eu já vim falando isso há alguns anos, uns 2 anos. O Renato Cardoso pretende tirar todos os bispos antigos da Universal. Tirá-los. Esses bispos que não trazem mais resultado, que não crescem mais financeiramente. O próprio Sérgio Braga estava numa igreja muito pequenininha. Então, esses bispos que não têm mais destaque, esses bispos santos, esses bispos que só querem saber de orar, de fazer os seus propósitos, os seus jejuns, a sua vida de santificação, como eles aprenderam, eles querem fazer alguma coisa nesse sentido. Ir para monte, aquela coisa toda. Para o Renato Cardoso isso não presta. Para a nova liderança, na verdade para o Macedo isso também não prestava, né? Mas agora por qualquer motivo estão tirando os caras. E a denúncia que eu recebi é que o Adilson Silva mandou remover, o Renato Cardoso mandou tirar o Sérgio, mandou removê-lo de bispo. E ele vai contar isso um pouco. Eu tenho 2 vídeos aqui, eu vou botar os 2. Um eu assisti todo, o outro não. Vamos assistir esse vídeo aqui do Sérgio. Tá na canal dele, tá lá no Instagram dele, tá no Facebook dele. A gente vai ouvir o que ele fala e eu vou comentar, vou parar aqui de vez em quando para comentar a fala do Sérgio e a gente vai poder analisar. Você que é ex-pastor e ex-bispo, coloque o seu comentário aí, vê o que ele está falando. Quero mandar um abraço pro Alê também, que está aí com a gente. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Deixa aí o seu comentário, porque eu quero entender por que o Sérgio falou isso aqui. Vocês vão ouvir o que ele falou aqui. Ele foi muito criticado
muito criticado porque tem muita gente que comete os dois erros de bispos e pastores da Universal é o seguinte. O primeiro erro, sair e enaltecer a imagem do Edir Macedo. Sair e agradecer ao Universal e ao Edir Macedo, talvez para que os membros não fiquem contra ele. E o segundo é querer abrir igreja depois que sai. Bispo da Universal não tem que abrir nada depois que sai, porque não aprendeu nada. Não conhece nada. Como é que vai abrir igreja se não aprendeu nada? Não aprendeu nada. Tudo que ele aprendeu, fazer voto, fazer campanha, tudo que ele aprendeu a respeito de sacrifício, ele tem que voltar para a escola para estudar. Ele tem que estudar sobre o que é a nova aliança. Ele não sabe o que é isso. Não sabe. O cara ficou 37 anos lá, o caso do Sérgio, não sabe de nada. Então, na cabeça dele, ele estava fazendo aquilo que era certo, defende a Igreja Universal, ele defendeu a Universal, ainda mesmo proibindo ele de levar documentos com ele. Vamos ouvir aqui, depois a gente vai tirar nossas próprias conclusões. Vamos lá, vamos ouvir, gente. Olá, Deus abençoe a todos em nomes, como havia prometido, né? Estou aqui para dar o meu pronunciamento sobre a decisão que eu tomei. Meu nome é Sérgio Braga, sou carioca, nascido em São Gonçalo. Não. Para aí. Para aí. É para deixar claro o seguinte, gente. Vamos lá. Decisão que você tomou, não, Sérgio. Sérgio, decisão que você tomou, não. Você foi removido. Você foi tirado de bispo. Você não tomou decisão. Quem tirou você foi o Renato Cardoso. Então é para deixar claro que você não tomou decisão nenhuma. Renato tirou você. Removeu você. Tá? Vamos lá. Em Alcântara. E a minha história começa no Alcântara. Cheguei na igreja doente, com problemas espirituais, familiares, aprendi a fé, usei a fé no Senhor Jesus, fui curado e liberto. Depois me batizei e me tornei do grupo de evangelização dos hospitais. Vários domingos passava na igreja, participava do culto das 10, depois ia para o hospital à tarde, só voltava à noite em casa. Com isso me tornei obreiro, auxiliar de pastor. Trabalhei em Porto das Caixas como auxiliar, depois Papucaia. Trabalhei em Botafogo como pastor, Niterói, Barra da Tijuca, Alcântara, Caxias, Nova Iguaçu, Barra Mansa, Cabo Frio, Praça Seca, Santa Cruz, Piratininga, São Conrado. São Paulo trabalhei em Limeira, depois vim trabalhar no Templo. Minas Gerais trabalhei no Major Prats, Monte Claro, Governador Valadares, Divinópolis, Lagoa Santa, Guarani. Fui estadual de Rio Grande do Norte, Sergipe, Macapá. Então, rodei nesses 37 anos por cidades e estados. E eu comecei a utilizar a rede social para evangelizar, postando meus vídeos na igreja. Deus me dava palavra, gravava palavra. Eu comecei a usar as redes sociais para evangelizar. Então, gosto muito de subir monte, não vou parar de subir monte, embora fui proibido, né? Dá um pause aqui. Para você que não conhece a Igreja Universal, a Igreja Universal tem um departamento de informática, um departamento de internet chamado Unicom. O Unicom, ele tem a responsabilidade de controlar todas as redes sociais dos pastores, dos bispos, dos obreiros e de todo aquele que faz parte do trabalho da Universal. Então ele controla absolutamente. Você só vai publicar ali o que for autorizado. O Sérgio aqui, ele fala que ele fazia o trabalho e publicava na rede social dele. Obviamente, a liderança da Universal viu que ele estava subindo para o monte, que ele fazia as campanhas dele. A campanha que o Sérgio fazia ia contra as ordens vindas do Renato Cardoso, certo? Então é para deixar claro que a Universal tem uma rede de controle interno de redes sociais. Ela controla, ela monitora as redes sociais de outros pastores. O pastor não é dono de sua própria rede social. Quem manda na rede social do pastor é a Igreja Universal. Mais uma vez proibiram Daniel de invocar qualquer outro Deus que não fosse o rei. Ele desobedeceu o
Sadraque, Mesaque e Abednego foram obrigados a se prostrar perante a imagem do rei, mas eles não obedeceram à autoridade daquele rei. Então, ir no monte para mim é uma coisa espiritual, um lugar de sacrifício. Tudo bem, você pode orar no quarto. Jesus não morreu no quarto. Ele orava no monte, carregou a cruz ao monte e não morreu no quarto, em secreto. Ele se expôs publicamente para manifestar o amor por cada um de nós. Então, não achei certo eu ser proibido de fazer uma coisa que é espiritual, que abençoava tantas pessoas como a igreja a mim. Então, o que aconteceu, que na quarta-feira retrasada, o estadual me procurou, me chamou e disse: olha, você só complica as coisas, você está proibido de ir para monte, postar vídeo, você continua postando, você com isso não é mais bispo. Então, eu fiquei indignado, porque eu não cometi nada de errado, orar. Amar desobedeceu, Daniel desobedeceu, Sadraque e Mesaque também desobedeceram. A minha fé, eu a uso para abençoar o povo. Então, com isso eu decidi abrir mão, né, de estar na obra, por causa de deixar de ser bispo para ser pastor. Eu quero ter liberdade para expor a minha fé. Já perdi igreja por causa de e-mail, já perdi região. Então, se eu estou atrapalhando a igreja, eu preferi sair fora. Mas vou continuar em frente. Não, você não preferiu sair fora, Sérgio. Sérgio. Você foi tirado, Sérgio. Não fala que você preferiu, não, porque o pastor da igreja não tem opção, não tem escolha. Por favor, Sérgio, se você mentir aqui, eu vou desmascarar você, Sérgio. Por favor, Sérgio. Não fala mentiras. Você não preferiu. Na Universal não tem preferência de nada. Inclusive, lá em São Paulo, tem um vereador lá que preferiu continuar na política e foi tirado. Acho que é o Fábio. Tiraram ele fora. Então, na Universal, o pastor não tem decisão. Não escolhe nada, nem bispo. Não mais você que era um bispo que não crescia na oferta. Não tinha expressividade. Então, por Macedo, por Renato, você era indiferente porque você não crescia na oferta. Então não fala que você preferiu sair, porque não foi assim. Fala a verdade, Sérgio. Por favor. Então, resultado, assinei um papel para ter direito à minha última parte da ajuda de custo. Esse papel, na hora que eu fui assinar, eu perguntei: eu posso levar para casa para ver? Não pode. Posso tirar uma foto? Não pode. Eu assim assinei. Assinei, não quero nada da igreja. Não vou... Ó, como já tá errado. Você vê que ele assinou um papel, nem levou para casa o papel. Não sabe nem que papel que assinou. Assinou papel, nem pôde ficar com uma cópia. Nem pôde ficar com uma cópia. E depois vai defender a igreja ainda. Depois vem defendendo a igreja. Que eu assisti esse vídeo dele. Aí agora tá falando que não vai botar a igreja na justiça. É claro que você não vai botar a igreja na justiça. Com um vídeo desse, eles vão usar esse vídeo contra você. Você vai botar a igreja na justiça? Não vai não. Vai não. A igreja na justiça. Eu amo o presbítero, quero ele como pai. A igreja me ajudou muito até eu tomar essa decisão. Resultado, peguei minhas malas, minha esposa, tive que pagar um frete, não recebi ajuda nenhuma de retorno à minha pátria. Eu tive que arcar com toda a despesa e graças a Deus, hoje eu estou aqui expondo essa situação. A igreja é séria, não tem nada contra o Bispo Macedo. Falaram que eu estava doente, que eu tenho 60 anos. Não estou doente, eu tenho 57, vou fazer 57 anos no mês que vem. Hoje que eu estou deixando aqui em aberto, quem quiser me ajudar, vou deixar meu Pix aqui. Preciso comprar fogão, geladeira, jogo de quarto, que tudo isso eu tinha quando casei. Mas veio aquela norma de deixar os móveis e mudando, para não ficar levando móvel, deixei tudo na igreja. Então hoje, o que eu tinha quando casei, eu ganhei das pessoas, não foi dado pela igreja. Então eu tenho que começar do zero. Tenho meus compromissos, não tenho nenhuma economia guardada. Eu te dou o meu saldo da conta bancária se quiser. E se você quiser me ajudar, a Bíblia diz assim, versículo 7 de Salmo 118.
O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Se Deus tocar em você para você me ajudar, estou precisando, vou colocar meu Pix aqui e o meu WhatsApp. Se Deus tocar em você, toda ajuda vai ser bem-vinda. Tem minhas despesas pessoais, ajuda minha filha também. Eu creio que Deus vai me desamparar. Se Ele tocar em você, o que você puder fazer por mim será muito bem aceito. E que Deus te abençoe rico e poderosamente. Não tem nada contra o Bispo Macedo, a igreja sempre me amparou. Eu só quero ter liberdade de expressar minha fé e usar a rede social para estimular o povo a buscar Deus. Tá certo? Vou continuar fazendo a rede social minha igreja e penso abrir um trabalho para começar a continuar ganhando alma para Jesus. Deus abençoe a todos, espero a sua compreensão. Você é livre para me julgar do jeito que você quiser. Tá bom? Deus te abençoe. Meu Pix está aí e também o meu WhatsApp. Deus abençoe. Até a próxima. Eu amo o Bispo Macedo e não tenho nada contra a igreja. E a igreja te chuta igual um cachorro. A igreja te bota para fora, não te dá direito nem a pegar. Muito mal te deu a tua quinzena do teu salário. Você volta para casa da tua família com a mão na frente e outra atrás. Não te dá amparo nenhum. E você tem a ousadia de dizer que ama o bispo. Pede para ele ajuda, então. Pede ajuda para ele, já que você ama ele. Tem tantos erros na tua fala, no sentido geral, até porque agora você quer fazer trabalho, você quer abrir um trabalho, quer abrir uma igreja. Você quer abrir uma igreja para fazer o quê? Para fazer o que você aprendeu com aquele que você ama, com Macedo? Sérgio está radicalmente errado. E tem mais vídeo teu. É minha opinião, Sérgio. Tá muito mal a situação tua. Por isso que tem gente detonando você. Teve outro aqui que me mandou e-mail que você falou coisas piores. Coisas piores. Certo? Vamos lá. Vou botar outro vídeo teu aqui, Sérgio. Tem um outro vídeo teu que eu quero assistir. Eu quero assistir outro vídeo teu. Esse vídeo teu aqui é muito longo. Não vou botar esse tempo todo não, porque eu não tenho essa paciência para ouvir isso tudo. Mas eu quero ouvir aqui essa declaração sua, que eu acho que vale a pena as pessoas assistirem. Espera aí. Acho que vale a pena. Só vou aumentar a velocidade aqui para a gente poder assistir aqui juntos. Espera aí. Eu vou aumentar a velocidade aqui para a gente assistir juntos. Espera aí. Ok, então vamos lá. Muito boa noite. Que Deus abençoe a todos que estão ligados conosco através. Espera aí. É isso mesmo. Dessa live. Nós estamos tendo aqui problema para poder entrar ao vivo. Eu tenho certeza que isso aí já é uma existência do mal, né? Mas está amarrado. Em nome do Senhor. Está amarrado. Então, como eu falei para vocês, que eu estaria fazendo o pronunciamento hoje, você sabe que há 37 anos, já fazem 38 anos, que eu sirvo a Deus na Igreja Universal. Cheguei na igreja quando chego doente, aflito, desesperado, e ali aprendi a fé, né, no Senhor Jesus. Passei pelo processo de libertação, fui curado, e... Peraí, aqui eu acho que ele vai explicar melhor. Vamos ouvir aqui, porque eu tenho um e-mail para ler sobre o Sérgio. Esse aqui é o ex-bispo da Universal, tá? Ele não sei se ele deve ter feito vasectomia, ele era da época do meu tio. Na época, o meu tio bispo adotou um menino também. Adotou o Mateus. Adotou o Mateus, que nunca falou comigo, nunca quis nenhum contato comigo. Sempre viveu o mundo dele. O filho do meu tio fazia faculdade, é claro, o filho de bispo pode fazer faculdade. Agora, os obreiros têm que largar o estudo para ser pastor. Então, essa fala aqui está mais completa, gente. Vamos analisar aqui que essa fala está melhor. Vamos analisar aqui. Vamos lá, vamos ver aqui, porque eu recebi vídeos detonando ele. Eu quero entender por quê. Vamos lá. Muito boa noite. Que Deus abençoe a todos que estão ligados conosco através dessa live. Nós estamos tendo aqui problema para poder entrar ao vivo. Eu tenho certeza que isso aí já é uma existência do mal, né? Mas está amarrado
em nome do Senhor Jesus. Então, como eu falei para vocês que eu estaria fazendo o pronunciamento hoje, você sabe que há 37 anos, vai fazer 38 anos, que eu sirvo a Deus na Igreja Universal. Cheguei na igreja, como todos chegam, doente, aflito, desesperado, e ali aprendi a fé. Aprendeu a fé. Do Senhor Jesus. Aprendeu a fé. Passei pelo processo de libertação, fui curado e me batizei. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, eu comecei então a me aprofundar mais em querer fazer a obra de Deus. E passei por todos os processos, me tornei um evangelista, depois me tornei um obreiro, me tornei um auxiliar de pastor, comecei no altar na igreja de Porto das Caixas, que era um núcleo que eu ajudei a transformar a igreja. Depois eu fui levantado auxiliar e fui para Minas Gerais, né? E por aí começou a minha trajetória na obra. Trabalhei no Rio Grande do Sul, em várias cidades. Trabalhei em Porto Alegre, trabalhei em Minas Gerais, trabalhei em Santa Catarina, trabalhei no Paraná, no Paraná, Curitiba, né? Fui estadual de Macapá, Sergipe, Natal, fiz discípulos, sempre seguindo ali na regra, na obediência, graças a Deus, nunca me envolvi com coisas que viessem manchar minha moral espiritual e pessoal. Aprendi a usar fé. Aprendeu a usar fé. E graças a Deus, Deus me deu o prazer de tomar conta de regiões, de estado, tomei conta dos obreiros. Aonde eu passei, o Espírito Santo pode contar comigo. E de uns tempos para cá, eu comecei a enfrentar uma certa guerra. Pessoas que trabalhavam comigo no corpo de pastores, que comiam ali na mesa, essas pessoas começaram a enviar e-mails para a direção da igreja, e elas, creio eu, que não tinham coragem de fazer o que eu fazia para Deus ou para o povo. Creio que isso despertava nela uma certa revolta. Mas, por causa desses e-mails, eu comecei a ser prejudicado, no sentido de ser removido das regiões, das igrejas. Isso não foi só uma vez. Não foi só uma vez. Até que, por último, agora, eu estava usando as redes sociais para evangelizar, fazendo meus vídeos, aquilo que Deus me inspirava, eu colocava na rede social. Até porque quando a gente não tem o que esconder, então não vejo problema você expor na rede social a sua forma de usar fé. E fui para os montes, tenho o prazer de ir para o monte orar, não vou parar de ir para o monte. E essas coisas começou a trazer problemas para mim, porque houve uma proibição de ir para monte, houve uma proibição de colocar nas redes sociais os vídeos que eu colocava. Cheguei a ser proibido. Só que quando eu orava a Deus, eu lembrava, né, que Daniel era um servo de Deus, e veio um decreto, veio uma ordem do rei, dizendo que ninguém poderia... Do rei Macedo. Deus, a não ser o rei. Uma ordem do rei Macedo. E Daniel, sendo servo do Deus Altíssimo, não acatou para aquela ordem, não obedeceu, porque ele tinha uma comunhão com Deus em ir ao quarto, orar 3 vezes ao dia. E os inimigos fizeram o seguinte: já que nós não temos nada contra o caráter dele, vamos então pegar ele na lei do Deus dele. Quando ele for orar, na lei do Deus dele, vamos criar um decreto que proíba ele de orar. Ele não vai conseguir obedecer essa ordem. Vamos eliminar Daniel. Então, as pessoas
pessoas não viram no meu caráter algo que viesse me manchar, mas viram que eu gosto de orar, ir para monte. E exatamente isso foi proibido. Foi proibido. Mas dentro de mim eu não conseguia. Eu não conseguia ficar sem fazer meus vídeos e sem ir para o monte orar. Todas as vezes que eu fui para o monte orar, eu não fui só por mim. Eu fui pela igreja. Quem me estimulou a ir para o monte foi Jesus. Foi Deus que com Moisés no Sinai se encontrou. Elias no Carmelo trouxe a glória de Deus. E aquele, porém, cada um tem a sua fé. Eu respeito a fé daqueles que não têm vontade e coragem para ir para o monte. Respeito. Só que isso começou a me incomodar. Até que, por último, agora, eu postei um vídeo comemorando os meus 37 anos de ministério. E eu tive a ideia de fazer um vídeo mostrando minhas subidas ao monte, né? O meu voto de raspar a cabeça. Ele raspou a cabeça. Momentos. Só que eu fui chamado, né? Chamado pelo estadual. Wagner Negrão chamou ele. Na noite onde ele falou. Wagner Negrão, aquele que botou a faca no pescoço da esposa, se lembra, né? Aquele lá acusado de assédio sexual lá em Brasília. O Wagner Negrão, aquele bispo que não sorri, parece uma vela de uma cera, né? Boneco de cera. Chamou ele, chamou o Homem dos Montes. Vamos ver o que ele falou pro Homem dos Montes. Vou aumentar um pouquinho a velocidade, porque o Sérgio fala muito devagar, já tá até me irritando já. Muito boa noite, que Deus... Não, pera aí, rapaz. Calma aí. Tu és meu pastor, eu te escolhi. Calma aí. Então, a partir de hoje, eu vou desligar. Vou estar mais rápido, tá, pessoal? Porque tá falando muito devagar, tá me dando troço. Daniel, de olho, né? Vigiando, vamos vigiar. Qualquer coisinha que ele fizer, que seja contra o protocolo, a gente vai denunciar ele. Então, perdi regiões por causa disso, perdi igrejas. Eu tenho 56 anos, vou fazer 57 anos mês que vem. Então, eu falei, meu Deus, dentro da igreja, eu vou estar sempre sendo alvo desse tipo de pessoas. Porque é só ficar vigiando o que eu faço, eu não escondo nada, boto tudo na rede social. E que essas pessoas vêm e mostram que a minha fé tem contrariado eles. Então, decidi, falei para esse estadual, então, a partir de hoje, eu vou desligar. E eu quero ter liberdade para usar minha fé. Eu quero ter liberdade para usar minha fé. E ele até falou, não faça isso, não vou fazer, porque não é a primeira vez. Não é a primeira vez que eu perco por causa de vídeo, que isso é mandado de direção, e-mails, e eu quero continuar seguindo a Jesus. Então, eu tomei essa decisão. Não tenho nada contra o Bispo Macedo. A Igreja Universal é séria. Tudo que eu sou, eu devo a Deus, a Igreja Universal. Eu tenho o Bispo Macedo como pai. Tenho o maior carinho por ele. Se ele vai crer ou não, não sei, mas pensado nisso. Tá totalmente errado. A Igreja Universal não é a igreja séria. É a igreja do crime. Você apoia o crime? Você apoia o crime? Você apoia o sincretismo religioso? Sérgio Braga. Igreja séria? Você está de brincadeira, né, Sérgio? Que igreja é essa que tá falando? Você tá me achando um cara de palhaço? Você acha que as pessoas que foram coagidas, os pastores que foram obrigados a fazer vasectomia, que não podem ser pais hoje, tá chamando eles de palhaço? Edir Macedo construiu um patrimônio, é bilionário, banqueiro, tá nem aí para você, nem te conhece. Não tá nem aí para você, você vai ser usado como exemplo negativo. Você tá dizendo que ama o Bispo Macedo, que ele é para você como um pai? Qual foi a Bíblia que você leu? Você nunca leu Mateus 23, Jesus corrigindo e pedindo para não chamar ninguém de pai? Não chameis ninguém de pai, e você tá chamando Macedo de pai? Essa doutrina maligna, Sérgio, que você aprendeu, que você ensina para os obreiros, por isso tem um monte de obreiros chamando, ele é meu bispo, é meu pai na fé. Teu pai, ele tá cagando e andando para você, Sérgio. Tá cagando e andando para você, chamando o Macedo de pai. Que pai, cara? Que pai? Não trata bem nem um filho dele. Nem os filhos ele quer tratar bem. Imagine você que não é nada dele. Olha como é que você saiu. Cadê a igreja, sua mãe? Por isso que os caras estão te detonando. Necessidade. Jamais pense em fazer alguma coisa contra a igreja. Porque já recebi várias orientações. Eu posso abrir uma causa judicial. Eu não quero isso. Eu sei que o que eu estou falando aqui está sendo gravado. Tá? Está sendo gravado tudo que eu estou falando. E não é isso que eu quero. Eu quero ter liberdade para usar minha fé. Se as pessoas não têm coragem para monte de fazer os votos que eu faço, porque tu só raspou a cabeça. Raspei a cabeça porque eu estava no altar de madrugada com a minha esposa em Lagoa Santa. E depois de passar a noite, claro, tirando as águas da chuva que alagou a igreja sozinho. E eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer mais para abençoar esse povo que está vindo para o altar?
Meu amigo, raspar a cabeça é uma tradição judaica. Você não é judeu, cara. Você não é judeu, tem nada a ver raspar a cabeça. Ai, meu Deus. Deus, meus cabelinhos tá aqui, voltaram todinho. Aqui, ó, voltou meus cabelinhos, graças a Deus. Eu falei que à medida que eles fossem crescendo, e trazendo crescimento do povo. Então, cada um tem liberdade de usar a sua fé. Deus é minha, eu vou continuar usando. Respeita a fé de todo mundo. Respeita a fé de todo mundo. Então, eu orei a Deus. E o Espírito Santo falou, enquanto você estiver aqui, não vai faltar pessoas para ficar te vigiando, para pegar um furo teu e te negociar. A igreja é tão séria, então por que você saiu de lá? Se a Universal é tão séria, eu saí, Sérgio, porque eu não quis ser vagabundo. Deixa eu dizer para você, Sérgio, por que eu saí? Vou deixar claro para você, porque foi o teu papai na fé, Macedo, que falou que o bispo sai porque é um vagabundo. Será que o Macedo pensa... Será que você nunca ouviu o Macedo falar isso, não? O pastor sai porque foi pilantra, foi vagabundo. É isso que ele pensa de você. Vai usar o teu exemplo agora, lá nas reuniões de pastores. Vai chamar você de fraco, de caído. Como o Adilson Silva falou no grupo de pastores, dizendo que você trocou a toca pelo altar. Então, Sérgio, pelo amor de Deus, cara. Continua, gente. Então, por amor às almas e por amor à minha salvação, eu preferi me desligar. Mas, o fato de perder título de bispo, para mim não quer dizer nada. Nada. Há quem diga, quem perde a visão, perde a posição. Primeiro, ser bispo não é posição para mim, é uma unção maior. Segundo, que a visão que Jesus me deu para morrer comigo, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Falar de arrependimento, curar, libertar no nome dele. E você não vê Deus na Bíblia falar assim, tu és meu bispo, eu te escolhi. Tu és meu pastor, eu te escolhi. Tu és meu missionário, eu te escolhi. Tu és meu apóstolo, eu te escolhi. Não. Isaías, Deus fala assim, tu és meu servo e eu te escolhi. Então, Deus nos viu como servo. E também está escrito, né? Deus falou, mas encontrei Davi, meu servo. Encontrei Davi, meu rei. Não. O maior título é você ser visto como servo de Deus. Servo de Deus. Quando você é visto por Deus como servo dele, então você arrebenta. Até porque quantos que tinham o título de bispo fizeram um montão de besteira, um montão de palhaçada. O título de bispo em tudo. Né? Então, o que mais me levou a fazer isso é exatamente esse pensamento. Enquanto eu estiver aqui, vai estar sempre aqueles inimigos da fé, pegando, vigiando, vasculhando a minha rede social. Né? E é crime, né? É crime. Essas pessoas que ficam aí entrando nas redes sociais para ver o que o povo está fazendo, isso aí é crime, dá até prisão. Isso aí tem uma lei que nos protege sobre essas pessoas que ficam formando um grupo para ficar entrando nas redes sociais. Isso é crime. Mas então, a igreja que você defende, que você ama, faz isso, Sérgio. Você ficou 37 anos lá, não sabe disso? Você tá cego? Qual o seu problema, Sérgio? Qual o seu problema, Sérgio? 37 anos lá, você não viu que a Universal faz isso? Ela tem um departamento só para monitorar a rede social, agora você está falando que é crime? Você tem que se definir, ou é uma organização criminosa ou é a sua mãe espiritual. Você tem que se definir, Sérgio. Tá lá, na Constituição, que dá até cadeia. Deu até cadeia isso. Então, para evitar essas coisas, eu decidi tomar essa decisão. Tenho o maior amor pelos obreiros, pastores, bispos. Eu tenho uma família na Universal. Eu criei uma família na Universal. Formei uma família. Aonde eu passei, o meu caráter foi visto. A minha dedicação me entrega para Jesus. Então, decidi, vou começar um trabalho, não sei como. Nada. Não sei como, eu não tenho. Vou começar um trabalho. Graças a Deus, eu aprendi a manter a fé. E um valor guardado, nada disso. Graças a Deus, a igreja me pagou a minha última quinzena, né? Tive que assinar um papel. Esse papel não me dava direito a levar para casa, a cópia não me dava direito a tirar foto, simplesmente tive que assinar, assinei. E falo aqui em público que jamais vou fazer algo para tirar alguma coisa da igreja. Se ele pudesse me ajudar a pagar a despesa da minha viagem de volta para o Rio de Janeiro, mas ele nem entendeu. A igreja me deu aquela segunda quinzena, entendeu? E eu tenho certeza que Deus, eles que me ajudam. Salmo 118, versículo 7. O Senhor é comigo e com aqueles que me ajudam. Se você, Bispo Sérgio, eu vejo que o Senhor é de Deus, tá? Conheço o Senhor, seu trabalho, e se Deus tocar em você, você quiser me ajudar, eu vou colocar aqui o meu QR Code, e você querendo, se Deus tocar em você, nem obrigado a nada. Eu preciso repor os móveis que eu deixei na igreja, né? Tenho meus compromissos e penso, não, vou abrir uma igreja. Deus me deu um nome e o lugar. Então, vou abrir uma igreja. Erro. Você está cometendo um grave erro, Sérgio Braga. Abrir uma igreja, você não sabe nada da Bíblia, Sérgio. Você pode ser uma pessoa muito bem intencionada, uma pessoa até boa, não duvido que você não seja. O problema é que você não conhece o Evangelho, Sérgio. Você aprendeu tudo com o seu pai. Não é isso que você falou que o Macedo é para você? Tudo que você aprendeu com um homem que falsificou diplomas, Sérgio. Sérgio, você está errado, Sérgio. Você chamou o Macedo fraudador de diplomas de paz, Sérgio. Agora quer abrir um boteco de aleluia também, Sérgio? Vai estudar a Bíblia, Sérgio. Vai saber o que é graça de Deus, Sérgio. Vai entender o que é graça primeiro, Sérgio. Você vai querer fazer o que na tua igreja? Fogueira santa também, Sérgio? Descarrego?
que tu quer fazer na tua igreja, Sérgio? Como é que você está buscando referência de alguém que não tem referência? Estuda a palavra primeiro, Sérgio. Vai fazer o que? Campanha? O que tu vai fazer na tua igreja? Você acha que pregar o evangelho é isso? É abrir boteco de aleluia? É isso que você quer fazer? Vai abrir igreja. Vai cometer o erro de tantos outros que fizeram a mesma porcaria, estão fazendo a mesma porcaria da Universal. Ah, meu Deus do céu. Eu quero ver essa igreja lá em Barra Mansa. Em Barra Mansa, no lugar que Deus pediu. Se tiver alguém de Barra Mansa que tem uma sala, um salão, e quiser ceder para começar esse trabalho, amém. E se você quiser me ajudar, bispo, eu estou aqui, quero ajudar, entendeu? Eu vou esquecer o título do bispo. Servo de Deus. Ó, servo de Deus. Acho melhor assim. Esqueça o bispo. Servo de Deus, eu quero ajudar. Porque Deus tocar no meu coração. Vou botar aqui o meu QR Code aqui. Pix. Se você quiser, você faz uma ajuda. Entendeu? Quem vai te convencer é Deus. Eu passei 37 anos pedindo as pessoas para Deus. E hoje Deus me toca para pedir as pessoas que querem me ajudar. Você pediu pro Macedo. Você pediu pro Macedo, que Deus não precisa do dinheiro. Você pediu pro Macedo. Ele precisa do dinheiro que você durante anos pedia. Ele não pediu para Deus. Pediu para Deus. Deus botou você como uma pessoa que pede para ele agora, é o representante, o administrador financeiro dele, é isso que Deus botou você e o Macedo? Pelo amor de Deus, cara. Pedindo para Deus o quê? Isso não existe pedindo para Deus. O que Deus quer que faça com o dinheiro? Hoje, templo? É isso que você acha que Deus quer que faça? Templo de Salomão? Sérgio Braga. Deus quer que crie templo de Salomão? É isso que Deus quer que crie templo de Salomão em tudo quanto é lugar? Faça-me um favor, Sérgio. Tá pagando mico sério, Sérgio. Vai cuidar da tua esposa, vai cuidar da tua vida, Sérgio. Volta a estudar, Sérgio. Vai estudar, Sérgio. Vai estudar, vai tentar recuperar um pouquinho desses 37 anos que o Marcelo tomou de você, Sérgio. Para elas, como diz o ditado, o que é uma pereba no corpo leproso, né? Então, vai sempre existir pessoas falando mal. Mas eu tenho certeza, ninguém pode falar da minha índole, do meu caráter, da minha fidelidade, da minha entrega, da minha oferta pelas almas, pelo povo. Esse tempo todinho, eu estive na igreja, eu não fui só ficar pregando. Eu fiz também meus sacrifícios, minhas ofertas, minha fidelidade. Eu usei a fé, tenho usado. Só que eu quero ter liberdade para usar minha fé sem ter X9, cobra criada, né? Serpente, ali só de olho, para mandar lá as reclamações e a gente ser removido, fazer disso, aquilo outro. Eu respeito todas as autoridades da igreja. Tenho o maior carinho pelo Bispo Macedo, pelo ministério. Considero muito a liderança do Bispo Renato. São pessoas de Deus. Esse negócio que falam que tem que ter meta na igreja é mentira. 37 anos eu trabalhei, consagrei minha vida, entreguei minha vida. Deus abençoe. Como é que é? Como é que é? Mentiroso é você, Sérgio. Você é mentiroso. Tá falando aqui que na igreja Universal não tem meta? Deixa de ser mentiroso. Você tá vendido? Você tá vendido? Você é mentiroso, Sérgio Braga. Como é que você fala na cara de pau que na Universal não tem meta? Como é que você fala uma coisa dessa, chamando o Renato Cardoso, que abandonou o próprio filho? Abandonou o próprio filho, chamando ele de pessoa de Deus. Tá fazendo igual o Alfredo Paulo fez e eu refutei ele aqui? O Alfredo Paulo falou bem do Renato, falou bem do Macedo, dizendo que são pessoas... Quem você é, cara? Quem você é? Eu quero saber. Não tem meta? Que história é essa? Que mentira é essa? Se você tá muito bem, eu aconselho até você abrir uma igreja agora, já que no Rio Grande do Sul, acho que até que no Rio de Janeiro abrir o templo de Satanás, não faz mal ter mais um, né? Não faz mal ter mais um, porque para ser filho de Satanás tem que ser mentiroso. Você está se prestando a ser filho do diabo. Você, Sérgio Braga, está se prestando a ser filho do diabo, dizendo que não tem meta de arrecadação na Universal. Para de ser mentiroso, rapaz. As pessoas que querem me ajudar, obrigado a você, que vai ter gente que vai falar mal, vai criticar, não tô nem... Olha o que ele falou aqui, vou botar até na velocidade 1, eu quero ouvir ele falar isso devagar. Para a segunda quinzena. E se você quiser me ajudar, bispo, eu tô aqui, quero ajudar. Eu quero ver ele falar isso de novo. Não esqueci o título, bispo. Quero ver ele falar isso de novo. Ó, servo de Deus. Acho melhor assim. Esqueça o bispo. Servo de Deus, eu quero ajudar. O que Deus tocar no meu coração. Vou botar aqui o meu QR Code aqui. Pix. Se você quiser, você faz uma ajuda. Entendeu? Quem vai te convencer é Deus. Eu passei 37 anos pedindo as pessoas para Deus. E hoje Deus me toca para pedir as pessoas porque querem me ajudar. Ninguém é obrigado
já, mas não estou nem aí para elas. Como diz o ditado, o que é uma pereba num corpo leproso, né? Então, vai sempre existir pessoas falando mal, mas eu tenho certeza que ninguém pode falar da minha índole, do meu caráter, da minha fidelidade, da minha entrega, da minha oferta pelas almas, pelo povo. Esse tempo todinho que eu estive na igreja, eu não fui só de ficar pregando, eu fiz também meus sacrifícios, minhas ofertas, minha fidelidade. Eu usei a fé, tenho usado. Só que eu quero ter liberdade para usar minha fé sem ter X9, cobra criada, né? Serpente ali só de olho para mandar lá as reclamações e a gente ser removido por causa disso, por causa daquilo outro. Eu respeito todas as autoridades da igreja. Tenho o maior carinho pelo Bispo Macedo, pela Dona Esté. Considero muito a liderança do Bispo Renato. São pessoas de Deus. Esse negócio que falam que tem que ter meta na igreja é mentira. 37 anos trabalhei, consagrei minha vida, entreguei minha vida e Deus abençoava as igrejas que eu passava. Não existe nada de meta. Falaram que eu estava doente, que eu tenho 60 anos, que a igreja me desprezou. Não. Até o dia que eu estava lá, onde eu estava em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a igreja deixou morando no lugar onde eu morava, me emprestou carro, entendeu? A igreja, ela me deu assistência. Agora, na vinda para cá, eu tive que me virar. Então, eu não quero que você, de maneira alguma, se sinta obrigado a nada. Vou começar do zero, e se o Espírito Santo tocar em você, eu vou colocar aqui o QR Code meu, e você faz sua doação, e eu vou ter prazer de orar por você, para que Deus seja contigo e também seja comigo, como está aqui no Salmo 118. O Senhor é comigo e com aqueles que me ajudam. Se Deus tocar em você, vai ser bem recebido, de bom grado, o que você enviar para me ajudar. Não tem vergonha de fazer isso. Eu vejo pessoas botando Pix, QR Code para jogar pedra, criticar. E eu estou aqui pedindo porque eu quero realizar o sonho que Deus colocou dentro de mim, de abrir essa igreja para ganhar almas. Aí eu vou estar ali tendo só Jesus como meu líder, o Espírito Santo como meu líder, e com certeza a repreensão de Deus é bem mais severa. Então que Deus abençoe todos e que poderosamente. Vou continuar orando pela igreja, pelos seus bispos, seus pastores, seus obreiros. Eu repito, eu criei uma família na Universal. Todo mundo que me conhece, por onde eu passei, sabe do meu caráter. Eu sou melhor do que ninguém. Sou, como diz, né, a Bíblia, caco, estopa, verme e menos que nada, um vácuo. Mas Deus, Ele quer contar comigo. Por isso eu vou para os montes, faço meus jejuns, faço meus propósitos com Deus, imitando o que está na Bíblia. A Bíblia fala assim: lembrai-vos dos vossos guias, né? Os quais vos pregaram a palavra, e atentando para o fim de suas vidas, imitai a fé que tiveram. Então tudo o que eu faço, eu procuro imitar a Bíblia, a palavra de Deus. E graças a Deus não perdi visão de coisa nenhuma, não. A minha visão que Jesus me dá de ganhar almas continua a mesma coisa. Então, tenho o maior prazer de vir publicamente, tá? Me expressar, me colocar diante de todos e falar isso. Vou continuar orando por todos da Igreja Universal. Vou continuar amando os amigos que eu tenho, embora talvez eles sejam até proibidos, mas eu respeito. Respeito, porque é importante a amizade com Deus acima de tudo. Então, vou continuar na rede social, fazendo meus vídeos, dando as palavras, orando, atendendo as pessoas. Vou continuar seguindo em frente. Agradeço a Deus pela vida do Bispo Macedo, que para mim é um exemplo. Para mim é um exemplo de líder de tudo. Agradeço todos os bispos com quem eu trabalhei, seja como auxiliar deles, nos estados. Não tenho nada a falar.
Essas pessoas que ficam usando rede social para falar besteira, elas estão plantando, elas vão colher. Se elas tivessem a informação certa, mas as pessoas passam informação erradas para ela, ela vai do que as pessoas falam. Falaram que eu tinha 60 anos, eu tenho 56. Falaram que eu estava na rua, não estou na rua. Falaram que estou com problema psicológico, emocional, não estou. Ah, mas o senhor chorou. Ah, eu não sou de ferro. Se Jesus, que Jesus chorou, por que eu não posso chorar? Eu não sou um desalmado da vida. Todos nós choramos. Então, foi um momento que doeu. Posso dizer que sangrou. Por isso eu fui para o monte, porque lá no monte Deus me confortou. 7 dias comecei lá na serra do Rola Moça, né? E terminei na Serra do Curral. Foram 53 quilômetros a pé que eu fiz num domingo. E fora os dias que ia para lá e fiquei. Tá bom. Quero ouvir mais o Sérgio, não. Deixa eu abrir o e-mail aqui. Vamos abrir o e-mail aqui de quem está dentro da Universal lá. Vamos ouvir o que ele vai falar aqui nesse e-mail. Olá, Davi. Que Deus o abençoe. Estava assistindo o vídeo decepcionante do Sérgio Braga. E cheguei à conclusão que realmente esse senhor não está no seu juízo perfeito. Pois é o típico pronunciamento de um homem cego pela religiosidade e escravo do sincretismo religioso. Esse senhor teve a capacidade de mentir quando disse que não há metas nesse sistema podre. O Sérgio Braga mentiu nesse vídeo, né? Dizendo que não tem meta na Universal. Claro que tem meta. Eles são tão felizes, ele é tão grato à Igreja Universal que a Universal que botou ele para correr, tirou ele fora. Tratou ele com como se fosse um lixo, como se fosse um dejeto que joga fora. A Universal tratou ele desse jeito. Do meu ponto de vista, a Universal não teve a menor consideração com ele. Descartou ele. E ele se mostra tão grato ao Edir Macedo, que o Macedo para ele é um pai. Eu quero ver o Macedo tratar ele como filho. Já que ele trata o Macedo como pai, né? Que é a forma como ele aprendeu essa idolatria, a imagem do Macedo. Mas aqui no e-mail tá assim, ó. E disse, olha aqui, ó. E disse que nós que denunciamos o sistema que somos mentirosos. Sérgio Braga não tá bem. Porque uma pessoa em sã consciência jamais defenderia um criminoso. Quando ele defende o Edir Macedo, ele está defendendo um criminoso. O bispo Edir Macedo, que fraudou diplomas, comprou imóveis nos Estados Unidos no período em que as pessoas estavam fazendo sacrifício. É um homem mitomaníaco. Inclusive diz que o pastor saiu porque foi vagabundo. Diz que o pastor sai porque é vagabundo, é pilantra. Eu quero saber o que o Sérgio vai pensar desse pensamento. Será que o Sérgio está excluído desse pensamento? Será que para o Macedo o Sérgio também não é um pilantra? Porque para ele, o pastor sai porque o Macedo já falou isso muitas vezes, em muitos áudios que eu já trouxe aqui. O pastor sai porque quer saber de seus interesses. Só o bispo Edir Macedo pode ter patrimônio. Então tá aqui, ó. Sérgio Braga, além de sem juízo, você é um mentiroso. 37 anos no sistema religioso da IUD e me vem com essa conversa fiada que nunca foi cobrado? Somos cobrados sim. E nessa gestão fracassada do Renato, as cobranças não são apenas o crescimento financeiro, são cobranças de metas de casamento, são cobranças de quantidade de mulheres que estão indo para a maldita reunião da Cristiane, a autoajuda, cobranças de quantidade de homens na maldita reunião do Renato, cobranças de jovens para o altar, cobranças de candidatos do CPO, candidatos a obreiro, cobrança da quantidade de votos que tem que apresentar políticos, cobrança referente ao mês da igreja, cobrança na política, e fala que não tem cobrança? Sérgio, você além de desequilibrado, mentiroso, você é um ingrato. Para com nós que tomamos suas dores, é um descaso que fizeram com você. Ainda diz que estamos mentindo? Vejo que realmente você, Sérgio, recebeu o trato da instituição que você merece. Para chegar ao posto de bispo, você deve ter cobrado e muito os pastores que foram subordinados a você. Também
O que esperar de alguém que foi jogado de canto pela liderança da igreja e ainda assim os defende piamente? O Sérgio Braga ainda diz que vai abrir uma Universal, fora da Universal, vai abrir outra igreja. Esse sujeito vai abrir um boteco de aleluia também, para fazer mais do mesmo, mas com liberdade de religiosidade e desequilíbrio. Sérgio Braga, saiba que Deus não falou com você coisa nenhuma, pois Deus não pede para ninguém mentir para defender um sistema que está deturpando o evangelho. Evangelho esse que você, Sérgio Braga, ainda não conhece. Você conhece a nova religião do Macedo, mas o evangelho não. Você é atormentado pelo seguinte pensamento que Edir Macedo implantou em seus admiradores. E esse pensamento é esse: o que eu posso fazer mais para Deus? Sérgio Braga, seu ingrato, entenda que de uma vez por todas de que Deus não quer que nós sejamos primeiros para Ele. Que Deus quer que nós sejamos primeiros para Ele. Que venhamos ter um coração humilde e quebrantado. Ele não quer que uma pessoa tenha a cabeça raspada na frente dos outros, coisas que você fez. Ele quer que venhamos ter um coração quebrantado. Nada que fazemos para Ele é o suficiente, mas o que Ele fez por nós é mais que o suficiente. Deus não quer de nós rituais religiosos. O Sérgio Braga, ele está lá, se veste de sacerdote, ele acredita que ele é sacerdote também, né? Foi o que ele aprendeu com o pai dele, Macedo. Leia João 4:21, Jesus disse à mulher: mulher, crê-me, a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. João 4:23, mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que o adore. Sérgio Braga, não confunda a voz da religiosidade com a voz de Deus. Davi, meu amigo, continue com as denúncias, pois tudo que você relata, sim, é verdade. Vamos em frente, que Deus abençoe e o proteja. Então, assim, é lamentável a declaração do Sérgio Braga, dizendo que, defendendo o Edir Macedo, chamando Edir Macedo de pai, é pai dele, é pai dele, dizendo que na Igreja Universal o pastor não tem meta. Como é que um bispo que ficou 37 anos na Universal fala uma coisa dessa? Mentindo. Isso é mentira, Sérgio Braga. Isso é mentira, cara. Você fala que ama o trabalho da Universal, mas eles enxotaram você como um cachorro. Você não conseguiu nem levar o documento que você assinou. Qual foi o documento que você assinou? Você nem sabe. Você nem sabe o documento que você assinou um documento lá, e agora, infelizmente, Sérgio, sabe o que acontece? Se você quiser entrar na justiça contra a Igreja Universal, você nem pode mais. Você sepultou toda a chance que você tinha de entrar com uma ação contra essa empresa, porque eles vão pegar esse vídeo e vão fazer exatamente o que você fez. Vão mostrar o vídeo e você não tem direito a nada. Mas você bem que merece, Sérgio, bem que merece. Para você aprender um pouco. E agora, você está dizendo que vai abrir uma igreja aos moldes da Universal. Claro, foi o que você aprendeu. Quer abrir, é o erro de todo ex-bispo da Universal querer fazer o trabalho porco, imundo e nojento que o Macedo fez. O trabalho do Renato, você elogiando o Renato Cardoso. Quando foi que o Renato Cardoso foi na tua casa, Sérgio? Quando foi que o Renato Cardoso foi na casa de um evangelista da Universal, de um obreiro da Universal? Você já viu o Renato Cardoso na casa de alguém? Você já viu o Macedo? O Macedo já falou com você, Sérgio? Já apertou tua mão? Já foi na tua casa? Você já foi na casa dele, lá em Miami? Já foi lá no apartamento dele? Ah, faça-me o favor, rapaz. Faça-me o favor. Vai estudar, Sérgio. Vai ler a Bíblia, vai se formar em teologia, Sérgio. Vai buscar conhecimento bíblico, coisa que vocês não têm, Sérgio. Você quer abrir igreja? Quer abrir igreja? Quer dizer que não te resta mais nada. Você acha mesmo que Deus chamou você para abrir igreja? Deus chamou a gente para abrir templo. Não estou dizendo que você não deva congregar. Você pode até congregar. Mas tem que aprender do zero, Sérgio. O que é sacrifício de Jesus? Aprender o que é nova aliança, que você não sabe. Aprender que não se deve dar banho de descarrego. Aprender que não se deve dar essas fitinhas. Não se deve fazer campanha de arrecadação com a pessoa. E você elogiando o Bispo Macedo. Chamando o Bispo Macedo de pai ainda. Tá de brincadeira, cara. Você tá de brincadeira. Você me desculpa, mas você tá amplamente errado. Amplamente errado. Equivocado. Você tá equivocado. É mais do que a minha opinião.
É muito mais do que a minha opinião. O que você está falando aí vai contra tudo. Eu falo, qualquer pregador, palestrante no Brasil que defende a Igreja Universal deve ter algum distúrbio. Um cara que defende um homem que diz que a mulher tem que matar a criança no ventre... Ô Sérgio, você tem filho, você é bispo antigo. Você é bispo antigo. Você ficaria feliz se a tua mulher abortasse... Não posso falar essa palavra, senão o YouTube corta. Tirasse a criança fora, matasse a criança no ventre? Hein, Sérgio? Você acha bonito um bispo incentivar mulheres a tirar a criança do ventre, Sérgio? O teu ensinamento é perigoso. É um perigo as pessoas apoiarem um trabalho de um homem que defende o bispo Macedo. É muito perigoso. É muito perigoso uma pessoa apoiar o trabalho de alguém que está apoiando o bispo Macedo. É muito perigoso. E você mentiu. Você mentiu. Quando falou que na Universal o pastor não tem meta. Você tá sendo mentiroso. Está sendo mentiroso. Aqui não tem pessoa falando mentira, não. Aqui não tem mentiroso, não, Sérgio. Você saiu fora porque você, para eles, não presta mais. Não presta mais. É o mesmo destino do meu tio, dos dois tios bispos que eu tenho. O mesmo destino deles. Mesmo destino deles. O cara assina o documento e nem pode levar o documento com ele. Não pode levar o documento, não sabe nem o que assinou. Assinou um documento lá, que não era para ter assinado. Aí agora defendendo a Igreja Universal. Por quê? Você quer os membros da Universal? É isso que você quer? Você não quer bater de frente com o membro? Porque você sabe que se você falar mal do Edir Macedo, você vai criar uma guerra com os adoradores da imagem dele. Então, para não desafiar os adoradores do teu pai espiritual, não tem nada contra a igreja, minha família toda é igreja. Fala a verdade, cara. Tem honra, não? Você não tem honra, não? Onde está a tua honra, cara? Você não tem honra, não? Se você saiu, você tem que falar a verdade, cara. Tudo acontece na Universal por ordem da liderança. Quando um Romualdo fumava charuto, você acha que o Macedo não sabia que ele fumava charuto? Para de ser hipócrita, Sérgio. Um monte de cobrança em cima do pastor do bispo, um monte de pastor tirando a vida aí, ficando perturbado mentalmente, e você... Eu não devo nada, eu tenho muito a agradecer à igreja. Antes da igreja, Jesus já existia, rapaz. Sai fora. Vem com esse papinho furado, não. Sérgio, me deu nojo o teu depoimento, tua declaração. Eu conversei com uma pessoa, que eu não posso dizer quem é. Conversei com uma pessoa agora, ontem, hoje. Eu estava até meio assim, não sabia como reagir. Mas depois que eu ouvi você dizer isso, mentindo desse jeito, faça-me um favor, cara. Morre, mas não mente. Morre, mas não mente. É verdade, Edu. Não, é verdade. A gente tem aí o Rafael Venâncio, que é outro também, que é outro caso. Rafael Venâncio, que eu já falei um pouco no meu canal, dei minha opinião, mas ele não gostou de eu ter dito que eu não acho que ele seja filho do Macedo. Ele mandou um áudio me ameaçando, fazendo ameaça para mim. Mas eu entendo ele. O rapaz está traumatizado, ele precisa de apoio psicológico, apoio. E eu torço para que o Macedo seja visto como pai dele. Tomara que o DNA lá dê positivo para o Macedão ter mais um filhão. E na bota aquela música lá do Ratinho. Ele é o pai, ele é o pai. Ele tem que ser o pai mesmo. O pai do Rafael. Tomara que seja. Apesar de que eu não acreditei nas conversas. E detalhe, tá? Mandar um recado pro Ricardo Feltrin, jornalista, fez uma entrevista com o Rafael. Meses antes eu estava fazendo entrevista com o Rafael no meu canal. E trouxe o Rafael aqui, fiz entrevista. Não gostei, excluí o vídeo que eu achei muito contraditório. Dei minha opinião. E o Ricardo está fazendo a cobertura lá do caso. É bem interessante, está fazendo a cobertura do caso lá. Mas o Macedo tem muito a explicar e muita coisa vai aparecer no futuro, gente. Eu acho que o Sérgio Braga deveria fazer um exame de DNA também, já que ele se acha filho do Macedo. Tem que estar muito mal para você dizer que o Macedo é teu pai, cara. Muito mal. Um homem que chama a esposa de piolho do saco. A tua esposa
para o bispo Macedo deve ser chamado de a mesma coisa. Um bispo que humilhava esposa de pastor, você diz que ele é teu pai. Um bispo que chamar criança de rato, você diz que ele é teu pai. É melhor dizer que o de Satanás é teu pai, porque é a mesma coisa. Você apoiar alguém que mente, alguém que engana os outros, você defender uma instituição que trabalha com secretismo religioso, faz rituais de idolatria, você não pode estar bem, você não pode estar normal no seu juízo. Você pode não estar normal no seu juízo. Eu sei que tem gente fanática, adoradora da imagem do Macedo, mas você extrapolou tudo, Sérgio. Você extrapolou tudo. Você extrapolou tudo. Você está extrapolando tudo. Por isso que eu falo, cara. O cara sai do Egito. Nem todo mundo que sai do Egito sai para a liberdade, não. Tem gente que saiu do Egito para morrer no deserto. É igual o antigo Israel, que foi liberto do Egito. Não é todo mundo que sai da Igreja Universal que sai para a liberdade, não. A pessoa sai na quer abrir igreja. O que tu vai ensinar para os outros, Sérgio? Vai ensinar o que para os outros, Sérgio? Vai aprender a Bíblia primeiro, meu amigo. Vai aprender, tu vai aprender o quê? Estudo do Bispo Macedo? O que você aprendia? O que tem a ver o altar com sacerdócio, com quipá, com talit, com arca da aliança? O que tem a ver uma coisa com outra, meu amigo? Vai ler a Bíblia primeiro, meu caro. Vai estudar primeiro. Ficou 37 anos fazendo o trabalho sujo do Bispo Macedo, para depois que sair, você mesmo disse isso, cara. Que estava querendo subir um monte e falaram, não vou fazer não. Entregaram você, só tem traíra lá e agora você está falando o quê? Falando bem? Ah, sai fora, rapaz. Sai fora. E vem dizer que não tinha meta. Faça-me um favor, meu amigo. Então, meus amigos, eu vou continuar colocando outros conteúdos aqui. Vou colocar conteúdos para que você possa ver a realidade dessa instituição. E eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal. Esse mês de junho tem muita coisa que a gente vai fazer. Eu pretendo colocar muitos conteúdos, quem sabe entrevistas, documentários aqui. E eu quero contar com o apoio de cada um de vocês, para que possamos ampliar esse trabalho, tá certo? E eu quero deixar claro aqui, mais uma vez, as falcatruas, as pilantragens, as sem-vergonhices do Macedo e seus lacaios e a sua corja serão desmascaradas, todas expostas. Todas elas serão expostas, para que eles passem vergonha. E se você que é bispo da Universal está pensando em sair para abrir igreja, não faz isso não, fica aí dentro mesmo. Se é para ser sem vergonha, fica aí dentro mesmo, não sai não. Se você tem vergonha na cara, saia para viver a sua vida feliz e fora do engano. Se você tem vergonha, faça. Eu fiz isso. Eu fiquei 5 anos, cara. 5 anos. Fiquei doente quando eu entendi. Quando eu entendi que a vida do pastor é meta de arrecadação, esse mês de junho tem fogueira santa. Estão preparando para arrancar o dinheiro do povo como pretexto o Espírito Santo. Estão dizendo que é injusto você não ter Espírito, você tem que pagar para isso. Eu falei, eu não quero ser mercenário. Eu não quero ser sem vergonha. Fui embora para casa. Fui embora. Não assinei porcaria nenhuma. Aí o cara sai da Universal e fica falando bem, falando que lá, mas você tem que sair porque lá era o esgoto. Lá o esgoto. Você tem que falar, meu amigo. Fala o que você viveu, fala o que você passou. Não fica passando pano, não. Não passa pano ninguém, não, cara. Seja realista, seja verdadeiro. Ah, não fala não, senão o povo da Universal pode... Você tem que falar a verdade, cara. Fala a verdade. Quando eu falei pro meu tio que na Universal só tem sem vergonha, ele veio me ameaçar, querer crescer pra cima de mim. Tá lá, ó, catando cocô. Tá lá, tá catando cocô agora. Vem crescer pra cima de mim, porque eles são assim. Bispo da Universal é folgado. Bispo da Universal é nego folgado. É folgado. É uma raça folgada. Raça de víbora, é uma raça folgada. Egocêntrico, prepotente. Bispo é prepotente. É um cara prepotente. Tudo que é bispo da Universal é prepotente. Cresce pra cima de você. Então você tem que botar no lugar deles. Botar eles para baixo do chão. Não são nada. São nada.
Então você tem que botar no lugar deles. É assim que tem que ficar. Para baixo do chão. Aí sai, eu agradeço ao Bispo Macedo, o meu pai. Eu amo tanto meu papai. Pede ajuda do teu papai. Pede teu papai para mandar um pix para você, que já que ele tem muito dinheiro, já que ele é banqueiro, tem um hospital. Quero ver quando você ficar doentinho, se você vai poder consultar o hospital dele. Tu vai pro SUS, cara. Tu vai pra UPA. Agora tu tá abandonado. O teu papai, se ele quiser, se ele ficar doentinho, ele vai de helicóptero pro Hospital Moriá. Teu papai tava lá pro Hospital Moriá, o teu papai. Filho do Edi. Filho, até parece. Você tem que agora dar cuidado da tua família, Sérgio. Vocês têm que cuidar da família de vocês, que vocês foram proibidos de cuidar. Se a família toda está na Igreja Universal, só lamento. Só lamento, meu filho. Só lamento. Só tem a lamentar. Mas a gente precisa continuar seguindo em frente. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Obrigado pela companhia de vocês. O pau vai quebrar mais para frente. Eu tenho muita coisa para falar ainda. Muita coisa eu vou trazer para vocês aqui. E eu pretendo fazer muita coisa ainda esse mês de janeiro. Vou dar muito trabalho pro Macedo e pro Renato. Pode mandar para eles, já que é meio da Fogueira Santa, eu vou jogar um balde de água fria nessa Fogueira Santa de vocês. Você pode ter certeza, vai chegar um momento em que quando vocês pedirem pro povo trazer os envelopes, só vai ter minha foto no envelope assim, ó. Só vai ter minha foto. Vocês viraram um circo. Eu nem posso dizer circo, eu gosto muito do pessoal do circo. Né? Desprezando os artistas circenses, não. Porque vocês viraram uma palhaçada. É isso que a gente pretende fazer. Esse mês de janeiro eu vou jogar água na fogueira de vocês. Pode escrever isso, tá bom? Deus abençoe a todos, um abraço e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau. Um abração, pessoal. Fique com Deus. Se você curte o conteúdo do canal, quer apoiar ainda mais? Clique no botão Seja Membro para ter acesso a benefícios exclusivos. Muito obrigado a você que é membro do canal e você que ainda não é membro, nos apoie nessa missão, porque a verdade vem aí.